A conversa hoje é com o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Gilberto Nascimento Júnior. Ele é filho do deputado Gilberto Nascimento, presidente do PSC, e ocupa aí um cargo que no interior se diz um assunto meio espinhento, né? Que é o desenvolvimento social. Exatamente. E o secretário esteve aí nesses dias visitando o Bom Prato em Jundiaí. Sim. O Bom Prato é uma experiência que deu certo? Com certeza, a gente vê pelo número de atendimentos, né? Pelo próprio crescimento dele, já são 54 unidades no estado, com mais 6 programadas para abertura, já 2 com chamamento público na praça, aí, ou seja, mais 2 já recolhendo a documentação das entidades, e também com a visão do Bom Prato Saúde. A gente sai um pouco do que é o Bom Prato tradicional, ou seja, o Bom Prato tradicional ele atende... Ele é colocado em municípios acima de 200 mil habitantes. O Bom Prato Saúde, nós identificamos com um exemplo de Barretos, né? Barretos já tem lá a questão dos 200 mil habitantes, mas a gente identificou uma necessidade muito maior, que seria um Bom Prato, entre aspas, regional. Mas como é que a gente faz isso sem mudar o próprio programa, ou o próprio decreto, aí tem que passar pela Assembleia, todo aquele problema? A gente identificou e nós enxergamos uma brecha no Bom Prato Saúde para municípios abaixo de 200 mil habitantes, porque o que acontece muito é assim, num hospital regional, você tem cidades que estão ali a 1h30, 2 horas de viagem. E o pessoal marca as consultas, né, nesse hospital regional, muitos da cidade, o prefeito acaba cedendo o ônibus quando consegue, coloca o motorista, leva ali 2 horas, então o pessoal acorda 4 da manhã, pega o ônibus às 5, chega na cidade, no hospital às 7. O primeiro vai ser atendido 7h30, 7h15, no primeiro horário. Agora o último vai ser atendido 7 da noite. Então a gente acabou identificando isso porque dá um pouco mais de condições para as pessoas, ela já está com dificuldade de fazer um tratamento, ou seja, gastando com medicamento, deixando muitas vezes de ganhar aquele dia de trabalho, porque está indo nessa consulta. E aí a gente acabou identificando essa necessidade no exemplo que deu muito certo em Barretos, e agora a gente está focando para os municípios menores, desde que tenham hospitais regionais. E aí o primeiro que a gente já tem um entendimento com o prefeito e com o pessoal do Hospital Amaral Carvalho, que seria em Jaú. Bom, o Bom Prato começou primeiro só com a refeição, o almoço, no caso. E hoje serve café da manhã também. Isso. Aqui em Jundiaí, quantas refeições são servidas diariamente e quantos cafés da manhã? Aqui são 1.500 almoços e 300 cafés da manhã. Queria só te adiantar que nós temos uma unidade, e aí a gente está encaminhando essa mudança, que fica no centro da cidade de São Paulo, que fica ali, para quem é daqui do interior, na região da Cracolândia, tá? E essa unidade ela serve café, almoço e janta todos os dias da semana. Em cima dessa unidade, a gente está começando a adaptação de todo o programa. Então, o primeiro passo, e aí nós já estamos fazendo, eu almocei hoje no Bom Prato lá, estava muito bom, muita gente. Tem aqui uma não é funcionária, ela é uma, quando faz uma voluntária, que ela tem 80 anos, ficava em casa, ia sempre no Bom Prato e falou, eu posso ajudar vocês? Pode ser voluntária. E ela fica lá recebendo a ficha, ou às vezes ajudando a tirar uma casca de banana, alguma coisa assim, que é uma experiência muito legal. E mantém ocupada também. E mantém ocupada, claro, até porque a gente tem um crescimento grande dos idosos na população como um todo. Então hoje nós fizemos já uma boa parte da pesquisa para começar a dar essa abertura aí nos finais de semana. E era a próxima pergunta. Eu ia perguntar se o Bom Prato pretende servir jantar também. Ah, pretende. Nós conseguimos aí com o governador Márcio França o Festival de Sopas. Então nós ficamos 3 meses com unidades. Algumas unidades, não foram todas, porque às vezes é muito inverno para um lugar e não tanto, por exemplo, em Araçatuba. Araçatuba, o inverno é 30 graus. É antessala do inferno. Então lá não adianta você ter sopa. Mas nós conseguimos aí, no período de inverno, os 3 meses de inverno dos anos,
terem aí o Festival de Sopa, mas a gente está focado agora nessa abertura de final de semana e também de jantares mais pra frente. Bom, vocês pesquisam Sim. os frequentadores do Bom Prato até para ter um feedback, Claro. saber o que está. Acompanhar. Exatamente. E uma avaliação aí da pesquisa que vocês fizeram deu quase 95% de aprovação dos usuários, que é uma aprovação boa. Com excelente. certeza. Agora, o perfil do frequentador também está mudando, né? Tá. Que a crise está levando a isso. Infelizmente, a crise está mostrando que o número de desempregados está crescendo, aqueles de carteira assinada, as carteiras assinadas estão diminuindo. Hoje mesmo, eu estou tentando aqui rapidamente lembrar, mas não lembro agora o nome do rapaz, mas ele estava lá e eu estava falando com o pessoal de uma rádio, e ele ficou do meu lado e falou, olha, vocês podiam fazer uma matéria boa. O que é? Eu perguntei, ele falou, acompanhar quem está pedindo emprego até conseguir um emprego, tal, daria uma história sensacional. Falou, no caso, que ele estava sem emprego, desempregado há 3 anos, mostrou a carteirinha, ele era vigia numa obra, acabou a obra, liberaram ele. E ele falou, graças a Deus que tem um Bom Prato, porque eu estou conseguindo ficar esse tempo, mas eu quero voltar ao mercado de trabalho. E aí, quando eu falo isso, é porque tem um dado aí que me chama muito a atenção. Acho que de todos é o que mais me chama a atenção. Nós acompanhamos eles durante o período anual, né? Essa pesquisa é de janeiro a dezembro, esses números são os do ano passado, os desse agora não estão fechados, obviamente. Então, nós conseguimos identificar aí que o pessoal de 2 a 3 salários mínimos cresceu também, ou seja, o pessoal que estava desempregado acabou arrumando um serviço. São quase 36%. Isso, quase 36%. Mas o que me chama a atenção também é esse número aqui que cresceu proporcionalmente ao outro, que é de 3 a 5 salários mínimos. Seriam quase 5 mil reais. Exatamente. De renda. E as pessoas, você vê aí que a gente tem 11% dos usuários com esse valor de renda. Mas por quê? E a gente conseguiu identificar isso. Eles ainda estão nesse período de reajuste financeiro. Ficaram muito tempo parado, e aí tem tanta coisa para pagar. As contas cresceram. Fizeram tanto papagaio por aí, que agora tem que resolver. Então esse prazo eles estão se resolvendo, mas que também nos chama muita atenção, que é o seguinte, mesmo tendo condições, claro, tem outras prioridades, mas eles confiam tanto no programa, confiam tanto na alimentação balanceada, que continuam utilizando o Bom Prato. Então, pra gente é um orgulho. É só para lembrar, o Bom Prato oferece o café da manhã a 50 centavos, que é mais barato do que uma padaria cobra por aí num pãozinho, e oferece a refeição por R$1. 1/3 do preço de qualquer dose de cachaça ordinária. Qualquer cachaça ordinária é R$3 uma dose. Agora, uma refeição por R$1. Exatamente. Com toda essa... Tem um subsídio do governo. Claro. Ela custa R$1 para quem vai lá e custa 50 centavos para quem vai tomar o café da manhã. Mas a refeição em si, ela custa R$5,70 no seu total. Então, o Estado coloca R$4,70 para pagar todo aquele funcionário que está lá todos os dias, comida de qualidade. Veja quantas alimentações. São 1.500 almoços aqui na cidade. Bastante. Então, tem todo esse custo. E aí, a gente não simplesmente abriu de final de semana, porque eu tenho esse quadro de funcionários, que é um custo fixo, eu já tenho eles nas suas 40 horas de trabalho. Então, para abrir o fim de semana, eu tenho que contratar uma outra equipe. O que é o custo disso frente a quantas pessoas serão atendidas? Não serão as mesmas 1.500, porque a gente pega muita gente do comércio. Eu acredito que esse povo de 3 a 5 salários mínimos, esses 11%, já não viria mais, porque aí de fim de semana não está trabalhando por ali, então prefere ficar em casa. Mas os idosos com certeza viriam, e principalmente aqueles em qual o programa foi focado, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade ou em situação de rua. Esse que é o foco do nosso programa. Essa pesquisa aí mostrou, né, que quase 75% das pessoas frequentam esses restaurantes do Bom Prato de 3 a 5 vezes por semana. Exatamente, um grande percentual todos os dias, né? Quer dizer que cai naquela coisa que você falou, né? De domingo, sábado, domingo mudaria o perfil do frequentador. Exatamente. Bom, tudo lá é controlado. Um almoço tem 1.200 calorias. Isso. Dá para perder barriga lá?
Depende, né? Depende do que ele vai comer depois do almoço. Mas se fosse para manter ali pelo tamanho padrão, né? De quantas calorias a gente gasta, o ser humano padrão, aí ela é balanceada. Tem todo um levantamento. Tanto é que tem anos, né? Esse programa já tem muitos anos, são 54 unidades, e a única reclamação que a gente ouve é o seguinte, por que não serve mais? Não tem aquela reclamação de, eu comi e passei mal, tô internado. Tanto é que hoje eu cometi um erro lá, vou até me entregar aqui. Vamos lá, depois a gente repercute na folha, vai. Eu cometi um erro que eu sentei do lado de duas senhoras. Estavam com um uniforme laranja, acho que era de uma construtora, ou de alguém que presta serviço. Tava lá comendo, né? A família do meu pai, ela vem toda do Nordeste, então eu sou um comedor de pimenta. E de repente ela tira o molhinho de pimenta, que não é permitido, até então eu não tinha nem a noção disso. E falei, me empresta pimenta, eu coloquei, aí a moça que trabalha com a gente, a nutricionista, falou, secretário, não pode. Aí eu entreguei a pimenta para ela, mas já tava lá, né, dei aquele migué, misturei já no arroz e feijão. E depois eu perguntei, por que não pode? Ela falou, porque a gente, os poucos casos que nós tivemos, a gente conseguiu identificar que as pessoas trazem, de repente, um molho vencido ou uma outra coisa que sobrou em casa e que ele quer trazer e quer comer no almoço também. E coloca no prato. Então, isso é um resguardo. Contamina, né? Um resguardo. Tanto é que a gente tem um grande questionamento das pessoas de levar o restante que sobrou para casa. Qual é o nosso receio? Onde o Tribunal de Contas depois nos acompanha, o próprio Ministério Público, porque a gente tem contas a prestar, mas também tem essa questão de saúde. A pessoa vai levar lá, de repente passa o dia no sol, vai comer à noite e passa mal, aí vem no programa, e aí a gente começa... Então a gente tem que tomar algumas atitudes, infelizmente impopulares. Prevenção. Mas como prevenção. Agora, se pimenta deixasse alguém mal, pelo que eu como de pimenta, eu estaria enterrado há uns 20 anos. Eu gosto de pimenta. Agora, mudando de assunto, mas é um assunto apimentado também. Vamos lá. Violência contra idosos. Parece que a coisa está saindo de controle, está subindo muito. O que você está vendo? Infelizmente, eu costumo dizer que o mundo está mal, né? A gente perdeu o amor. A gente vê agora num período eleitoral, se você não é A, você tem que ser o B. Você não pode gostar de por exemplo, de um governador de um lado e do presidente do outro, senão você vai morrer na internet. As pessoas... Então, a gente está com esse instinto de briga, de guerra, de posicionamento muito forte. E, infelizmente, isso é reflexo de como nós estamos dentro de casa. Espírito belicoso. Exatamente. E aí reflete o que a gente está dentro de casa. E, infelizmente, a gente tem visto aqui na região, os números eles se mantiveram, o percentual se manteve, né? Aqui na cidade e também na região. Mas no estado como um todo, ele cresceu, né? Então, infelizmente, a gente está tendo mais violência contra os idosos. E aí eu aproveito para esclarecer, não é só a violência física, né? É a psicológica, é a financeira, né? Que o filho ou o sobrinho tá lá, tá usando drogas, pega o cartão do idoso, vai lá, gasta. Então você tem várias formas, né, de agressão aos idosos. Infelizmente tem crescido. E aí eu queria aproveitar também e focar aqui com vocês e falar, olha, você viu que alguém, ou seu vizinho, que é um idoso, que tá sempre com a cadeira ali fora, vendo o dia passar, né, vendo o movimento da rua, ou então um familiar, um tio, avô, uma avó, alguém que mudou as suas características, mudou o seu comportamento, teve mudança de comportamento, começa a abrir os olhos. Começa a abrir os olhos, ver se não tem nenhum tipo de atitude daqueles que estão no entorno que possa ter modificado essa pessoa idosa, e também tome atitude, que é Disque 100. Ligar no Disque 100, 100, as ligações são gravadas, mas você não precisa se identificar, né? Fica tranquilo. O sigilo é garantido. O sigilo é garantido, porque é dessa forma que a gente consegue chegar nas informações. Porque por mais que nós, o governo do estado, crie toda uma rede de proteção, a gente não consegue entrar dentro das casas, principalmente dos idosos. No caso das crianças, por exemplo, a gente ainda tem a gente mede isso junto com a rede de educação, né? O ensino, o professor fala, olha, comenta com a diretora, chama assistente social, aquela criança mudou, e não mudou aqui na escola.
já está se transformando fora da escola. O que que é? E aí sim, a gente faz essa busca ativa. Com os idosos, as poucas referências que nós temos são CRAS, algum serviço de CCI, Centro de Convivência, Centro Dia do Idoso, o próprio Bom Prato, né? Já tiveram casos das pessoas lá de dentro, como a gente falou, come todo mundo, a grande maioria, né? 75% quase, de 3 a 5 vezes por semana, acaba criando aquele relacionamento. Cria laços, né? As pessoas vêm e falam, poxa, por que você tá assim e tal? Então, a gente acaba identificando isso em alguns casos, mas é fundamental que vocês nos ajudem no Disque 100. Agora, curiosamente, de uns tempos para cá, principalmente depois que se acentuou a crise, muitas famílias passaram a trazer pai e mãe para o convívio, morar juntos, em função de juntar salário, juntar aposentadoria, pensão, para reforçar o orçamento doméstico. E mesmo assim, incoerentemente, é um aumento de violência. Tem esse aumento de violência porque, infelizmente, quebrou um negócio que a gente não pode quebrar na família, que são os vínculos afetivos. Claro que cada um tem os seus deveres a fazer e acabam tendo opções. Não tem jeito, nossa vida é cheia de opções. E aí eu, por exemplo, quando assumi a secretaria, veja, eu sou vereador na capital, então eu cuidava de um município só, daquela população. Quando eu aceitei o convite do governador Márcio França, eu saí de uma cidade para 645 municípios. Eu tenho uma avó, Josefa, que tem 86 anos. Antes eu estava sempre encontrando com ela, ia todo domingo lá, porque eu gosto de um negócio que pouca gente gosta, que é pé e pescoço de frango. Então ela faz muito, ela tem prazer em ver eu comendo. Mas agora, rodando o estado, eu acabo tendo menos vínculo com ela. E ela já está reclamando. Já está reclamando, é exatamente isso. E aí quando eu cheguei agora para ela, no domingo agora que passou, eu acabei almoçando na casa dela de tanto que ela ligou, né, porque já estava mandando minha esposa e as crianças mas eu não conseguia chegar, estava no interior, em outras cidades. E aí a gente vê essa quebra de vínculo, né? Então, voltar a perguntar como é que está o dia a dia, é fundamental esse vínculo familiar. Mas infelizmente as pessoas agora trazendo, e aí vem uma conotação que a gente tem que dar. Eles estão se reagrupando pela questão econômica e não estão se reagrupando por uma questão de vínculo, de sentimento, de família. Eu acho que tudo bem você trazer pela questão econômica, é uma necessidade. Mas se você não equilibrar, é onde aparecem esses casos de violência. Hoje, curiosamente, também tem uma estatística aí que as mulheres estão tendo menos filhos e mais tarde. Sim. Na maioria das regiões. Em um lugar ou outro que a taxa de natalidade ainda se mantém, digamos, como em anos anteriores. Uhum. E a previsão é que em 2047 seremos um país de idosos. Exatamente. Sua opinião, essa violência contra o idoso, se não for contida agora, quando chegar lá, pode aumentar? Pode ser fora de controle? Com certeza. Por quê? Porque hoje, aqueles que estão agredindo os idosos já estão impacientes com o relacionamento. Na hora que ele mudar para o outro lado do balcão, virar idoso, ele já vai ser mais arisco, já vai entender qualquer ação, ele vai ter uma reação distinta, mais violenta. Então, se a gente não tratar esses temas agora, e aí a gente tem que fazer essa busca ativa nas famílias, mas que a gente depende do Disque 100. Não tem como eu bater de porta em porta, olha, eu vi que tem um idoso aqui, tá tudo bem, né? O senhor tá bem, tá acontecendo alguma coisa? Não tem como o Estado fazer isso, não há gente suficiente para isso. Por isso que é fundamental o Disque 100, né? Fazer esse contato. E a ligação é gratuita. A ligação é gratuita, é fundamental para a gente manter esse vínculo de relacionamento e evitar essa agressão aos idosos. Que senão logo a gente vai chegar num tempo, não sei se você se lembra pela idade, e um seriado na TV, Família Dinossauro. E quando o cara tava velho, eles levavam para um morro lá. Isso, um vulcão. E jogavam. Exatamente. Não servia mais, vai para o vulcão Nós vamos chegar a esse ponto. Secretário, eu agradeço sua atenção para conosco. Obrigado. O senhor, por favor, aí que tiver algum recado, além do Disque 100,
o Bom Prato, que está em Jundiaí desde 2006, né? Isso, desde 2006. 12 anos 12 já. anos trabalhando aí. E assim que tiver jantar no Bom Prato, por favor, nos avise. Vamos lá, comer junto. A gente leva a vela, e fica um jantar à luz de velas. Economiza energia, pelo menos. Mas muito obrigado aí pelas Bom, eu coisas. que te agradeço pela oportunidade, deixo aqui meu abraço também do governador Márcio França. A gente tem trabalhado muito para que tudo que veio sendo construído, independente do partido A, B ou C, que ele tem que dar continuidade. Eu acho que esse é um negócio que eu gosto sempre de frisar. Principalmente eu, que estou no primeiro mandato na Câmara Municipal, a gente tem que lutar contra esse câncer que tem na política brasileira mesmo, de a hora que chega mesmo que não conheça nada tecnicamente, queira mudar tudo para dar a cara dele. É um absurdo, é uma falta de respeito com todo aquele corpo de profissionais. Então, os governantes vão passar, os nomes vão passar, um dia eu não estou mais, um dia você não está mais, mas a população e o atendimento à população, que é isso que é o governo, ele tem que ter continuidade. Ok. Valeu. Esse foi Gilberto Nascimento Júnior, que é o secretário estadual do Desenvolvimento Social. Você está assistindo Novo Dia TV.